Na estrofe 9, eu vou ler as estrofes comentando bem brevemente, e aí abro a palavra para vocês comentarem, trazerem suas reflexões, por favor. Todas as coisas do mundo e os seres são projetados pela imaginação sobre o substratum, que é o eterno e todo abarcante Vishnu, cuja natureza é existência e inteligência, do mesmo modo como diferentes ornamentos são feitos do mesmo ouro. Ou seja, há um substrato que, o que está aqui colocado como imaginação é a ideia das referências mentais que criam imagens daquilo, a partir do que criam imagens como nós as captamos pelos sentidos, né? Mas que, na verdade, é o eterno e todo abarcante Vishnu. Vishnu tem a ideia de natureza que é estável, né? Assim, da mesma forma, são os ornamentos, que são feitos do mesmo ouro, mas são apenas ornamentos. Então, são imagens, e nesse sentido são ilusões, né? Ilusões do ponto de vista de que nós as vemos como se fosse um sonho. Quando a gente desperta, percebe que aquilo é os nossos sentidos tocando imagens coisas materiais entre aspas, que existem e que as percebemos dessa forma. O todo abarcante espaço, há uma tradução para akasha, que é esse substratum, né? Parece tomar formas diversas devido à sua associação com os upadis. Upadis são os veículos que são condicionantes e são condicionados por aqueles tons vibratórios. Então, tem o upadi mais denso, o upadi físico, que ele vai falar abaixo, e tem os upadis mais sutis. Muitas vezes, upadis são traduzidos como corpos, tá? Mas é o sentido de algo que condiciona aquela energia para ser percebida de uma determinada forma. Esses upadis são distintos uns dos outros. O akasha, que é o tempo e espaço, torna-se um quando os upadis, as divisões que geram a multiplicidade, são desfeitos. Da mesma forma como sabor e cor são sobrepostos à água, a associação com os diferentes upadis, tais como casta, cor, status, são sobrepostos à Atman, né? Sabor e cor são sobrepostos à água quando a ela se dá um nome, chá de camomila, né? Um nome, suco de uva, né? Então, assim, a ideia de que quando a imaginação, quando a força da energia mental encosta em determinados espaços desse akasha, a isso é atribuído um nome e uma forma. O corpo denso, que é o Stula Sharira, né? Formado por meio do processo de divisão quíntupla e combinação mútua dos 5 elementos, divisão quíntupla porque é a combinação dos 5 elementos, terra, água, fogo, ar, e às vezes, geralmente traduzido éter, o 5º elemento, que é um elemento ainda mais sutil do que esses outros 4, seria o 5º elemento mais sutil. Esse corpo denso é determinado por suas próprias ações do passado, e é o meio de experimentar prazer e dor. Sobre esse tema também tem no Bhagavad Gita, também tem no Vivekachudamani, e é o que estávamos falando sobre a questão do karma. O corpo que se tem e que nos permite, e inclusive associado aos sanskaras, nos traz a experiência de prazer e dor, é determinado por nossas ações kármicas do corpo, da fala e da mente, que geram tons vibratórios no nosso fluxo como um todo, que fazem com que a gente tenha uma determinada estrutura formada por upadis. A vidya, a ignorância, indescritível e sem início, é chamada de a causa,
e é um upad sobre o Atman. A vidya gera um upad, uma limitação sobre Atman. Deve-se reconhecer que Atman é distinto dos 3 upads condicionantes. Quais são os 3 upads condicionantes? O corpo físico, denso, Stula Sharira, o corpo sutil, que são as demais energias e princípios que formam o ser, e que é Taijasa, o corpo sutil que é Taijasa. Lembram do Mandukya, segunda sala, o estado de sono com sonhos? Ali é chamado de Taijasa. E a causa, que na tradição teosófica vai ser chamada de corpo causal. Tem um nome que eu esqueci agora. Karana Sharira. Tá? Karana, que é a causa. E que é isso que ele está falando aqui, sobre a formação pura vidya, envolvendo, criando um véu sobre Atman, gerando esse upad causal, tá? Chamado Karana Sharira. Essas palavras não é para a gente decorar e não cair na prova, tá? Mas é só para, assim, são coisas que eu fui aprendendo, e para quando a gente lê um texto, e o texto preserva, e essa é uma defesa que eu faço, o Bruno aqui é tradutor profissional, aliás, é doutor em tradução. Então, ele deve falar disso melhor que eu, mas eu gosto muito quando os tradutores, mesmo que traduzam a palavra, eles deixem entre colchetes, entre parênteses, qual era a palavra original, porque a gente começa a aprender melhor a outra língua e talvez entender melhor o que aquele conceito significa. E o número 15, e aí preparem as mãozinhas, em sua identificação com os 5 envoltórios, os 5 gerados aqui, né, pela divisão quíntupla, né, os 5 envoltórios, os 5, não gosta, véus, os 5 upads, o Imaculado Atman se confunde com eles por causa dessa identificação, assim como um cristal ganha a cor de um tecido quando se apoia sobre ele, né? A gente pega, no Brasil a gente tem, na região centro-oeste ali em Brasília, tem muito cristais, né? E você bota o cristal na frente de um papel colorido, de um tecido colorido, ele toma aquela cor, né? Então, é o exemplo que ele deu. Atman se confunde como sendo aquilo, porque ele toma essas cores, mas, na real, ele é real, ele não é cada um desses elementos. Essa página eu acho que está um pouco mais difícil, mas o que, que vocês têm para comentar, para trazer, para refletir? O que, que mais vocês encontraram? Levanta a mãozinha. Desculpem eu estar trazendo algumas palavras mais complexas, mas aos poucos, às vezes a gente vai conseguindo aprofundar um pouco mais e começa a ler outros textos melhor. Enquanto eu espero o pedido de fala de vocês, acredito que outros aqui que também tenham lido já esses materiais, alguns desses materiais. Eu pulei o número 13, né? Já vou ler. Que já tenham lido alguns desses materiais, devem ter percebido o que para mim não era evidente no começo, mas cada vez mais eu percebo como esses textos que a gente leu no livro até agora, mas à medida que a gente vai lendo outras obras do mesmo teor, né, os textos que a gente leu aqui no Atma Yoga, e o próprio Vivekachudamani, e os Upanishads, e os Yoga Sutras de Patanjali, e alguns textos budistas também, a gente começa a ter mais familiaridade com o modo de pensar e com a linguagem desse contexto, desses personagens e desse ensinamento. Então, eu pergunto, inclusive, a vocês, se não vai ficando para vocês mais claro ou menos obscuro a intenção e a informação presente em cada um desses aforismos. Parece que a gente vai galgando passos de entender cada vez melhor aquilo, espero que seja assim. Mas a mim me atrai
isso, essa possibilidade de, em estudando um texto, compreender um outro também melhor. Estar aberto para essa compreensão, porque, como ressaltou o Bruno há pouco, Boda, que é derivado de Budi, que está vinculado à iluminação, está vinculado à sabedoria, não é um conhecimento livresco e discursivo, mas é aquele conhecimento que desperta de dentro, que é intuído, que é do sabe porque sabe. Não é sabe porque leu uma explicação e defendeu uma tese, né? Nada contra o defender tese, mas o defender tese seria ainda mais interessante se ele fosse a tese introjetada, experimentada vivencialmente, e aí poder falar disso, não porque li nesse fulano, naquele Beltrano, naquele, mas porque eu entendo, porque Atman desperta no meu ser e me mostra ser ele aquilo que de fato sou e aquilo que de fato é, né? Algo mais ou menos nesse caminho. Me desculpem a limitação das palavras. Comentários? Tem gente que quase nunca fala, ninguém aqui é obrigado a falar. Mas eu gostaria de ouvir as opiniões de outros aqui. Não? Cristina, Tereza, Rai, Carol, Igor, Ismênia, Walter, eu já ouvi. Ah, tá aí o Walter, ó. Graça, Denise, Ana Celli, Lígia. Olha, tem tanta gente aí hoje. Hum. Então, vamos lá. Walter, a palavra está contigo. Preparem as mãozinhas aí. Esse 15 me parece interessante, porque ele diz que na sua identificação com os 5 envoltórios, o imaculado Atman se confunde com eles, assim como um cristal ganha a cor de um tecido quando se apoia sobre ele. É interessante essa colocação dele, assim, ele gosta de metáforas, né? Porque Sim, mas isso é muito comum nessa tradição. Eles fazem muitas metáforas. ele parece bastante preocupado em falar para um público que possa entendê-lo, né? E isso é um alento, né? Porque é uma pessoa que atingiu tão longe, né? E ele fica preocupado com o povo, assim, com a pessoa que não entende muita coisa, não tem uma capacidade de grandes compreensões como ele, né? Ou nem parecida às vezes, mas ele se preocupa em transmitir algum conhecimento para essas pessoas. Isso que eu acho assim uma coisa de bodhicitta, né? De, de uma boa ação, de um direcionamento extraordinário dele. Mas aqui me lembra essa coisa essa possibilidade de a gente olhar para as coisas e com esse viés. Olha, não estou vendo exatamente o Atman ali, mas o que eu estou vendo é um Atman distorcido. Refletido. Quem é que está Distorcido. Uhum. distorcido? Então, quem está vendo, né, é uma mente cheia de kleshas, cheia de alvaranos, cheia de problemas de compreensão, né, extremamente enganada na sua cognição, mas ela está olhando. Se ela estiver olhando na direção correta, me parece que aí está aquela disposição de ele dizer, fixe em Atman, ou seja, tu está pelo menos está olhando para aquela direção, né? Como diz o Bruno ali, a pessoa está olhando para a direção certa.
pode ser que não esteja olhando tão corretamente, mas pelo menos isso, né? E se persistir naquilo, ele pode criar alguns insights assim que vão assim reforçando essa disposição de ele caminhar e perceber o que precisa para ele olhar melhor e mais despertar nele a vontade de enxergar aquela coisa, aquele Atman tão propalado ali, os Upanishads, de uma maneira mais pura, mais verdadeira, né? Quando a Muito gente boa. Quando a gente olha, faz uma meditação, nós vai fazer uma meditação, a pessoa pode dizer, bom, olha, eu posso não estar vendo o Atman, mas eu sei que o Atman está aqui. Isso é uma grande notícia, é um grande começo, é um impulso interessante isso. Gostei muito da tua forma de comentar isso, porque bacana você dizer assim, tá olhando na direção certa, porque ele até pode confundir a cor, mas ele está olhando na direção certa. Eu achei muito interessante colocar dessa forma. Muito bom. Muito bom. Obrigada, Walter. Lígia, e a Oi, importância da prática, né, Walter, nesse sentido. Lígia, boa noite. boa noite. Então, nossa, esse assunto eu adoro, que linda, essa aula está linda. Então, é questão de estar, por exemplo, a gente está perto de um quarto que está escuro, né? E pode ter de tudo lá dentro, mas tem que acender a luz para poder ver o que tem dentro, né? E a purificação é basicamente isso, a gente conseguir ver aquilo que está escuro, que está no escuro. A hora que você põe luz ali, você consegue enxergar, e aí então consegue tirar a dúvida, nossa, pensava que tinha tal coisa, não tem, é outra coisa. E trabalhando com isso, a gente consegue enxergar o que é o Atman, o que é Brahman, o que está acontecendo, porque é o cristal, né? Eu gostei dessa comparação aqui do 15, é um cristal, e tudo que a gente vê atrás do cristal, você vê através do cristal, você está vendo uma projeção daquilo que está atrás dele, não é o cristal que você está vendo, né? Então precisa pôr luz ali, precisa pôr luz. E eu adorei também aquela 3 da outra página, que é a não ação. Você não pode trabalhar para chegar nisso, a não ser limpar, tem que se limpar. Né? Porque se tiver medo, por exemplo, o medo vai confundir tudo. Medo da morte. Então, tem que ter um mundo além da vida, porque eu tenho medo da morte. Né? Aí começa a criar aquele mundo, começa a criar as coisas, e isso pode atrapalhar a visão daquilo que realmente é, que pode ser muito melhor do que aquilo que eu estou imaginando, mas eu estou imaginando em condicionamento ao medo que eu tenho. Né? Então, é todo um processo que tem que ser trabalhado internamente para a gente perder o medo, para a gente perder o condicionamento e aquela coisa de filtrar toda a realidade conforme aquilo que a gente foi condicionado, né? Então tem que ir um processo mesmo de limpeza, de tirar tudo que está lá escondidinho, colocar luz em cima daquilo que está escuro, e aí a gente vai conseguindo enxergar. Né? É um processo mesmo de iluminação no sentido de ver, de conseguir ver. E acho isso tão lindo. Muito interessante. Muito interessante essa relação que tu puxaste, Lígia, de que a gente não consegue, a gente precisa iluminar para enxergar o que tem ali. Né? E isso me lembrou que ele usa aqui na número 13, exatamente como você está chamando a atenção. Se nós somos esse quarto escuro, na verdade, que é um quarto iluminado, mas ele está tão entupido de tralha que você acha que está tudo escuro lá dentro. Aí você, peraí, mas e se eu tirar essa cortina? Nossa, e esse roupeiro aqui que já podia ter ido? Oh, e olha isso aqui, como é que eu vou entrar?
Não, muito boa ideia, muito boa ideia, É porque muito boa. você livra o espaço ali, você consegue ver aquilo que tem que mexer e não ficar imaginando o que tem além daquilo, ou dentro daquilo. Você tem que mexer mesmo, tem que ver. E aí, trabalhando consigo mesmo, a gente vai se libertando. Essa que é a libertação, no fim das contas, né? É tão Eu, maravilhoso tudo isso. eu acho, Lígia, acho, Oi. do que eu tenho entendido até agora, que eles usam duas palavras que no Ocidente são muito confundidas. Liberação, que é Aham. esvaziar o quartinho, e Sim, libertação, que é a iluminação, que é tornar esse quarto realmente limpo. Porque depois que você tira as tralhas, nossos sanskaras contaminados, nossos karmas contaminados, aí você tem que fazer a faxina, porque tem tem. os karma kleshas, né? E tem os dhinana kleshas. Tem as contaminações mais sutis, que é onde vai entrar a vidya, propriamente dito. Então, você Sim, tirou tudo, mas as janelas ainda estão fechadas. Quando você abre as sim, janelas, aí entra a luz do sol de fato. E você descobre que, na verdade, ela sempre esteve ali. A gente é que não permitia verdade. chegar. Muito bom. Verdade. Um beijo grande. Eu Um amo essas aulas beijo. aqui. Estou feliz de poder participar. Que Beijão. bom. Eu também. Eu tenho agradecido sempre para vocês, porque para mim está sendo muito bom uma revisita ao material.